Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Queridos amados irmãos, estamos na campanha do livro dos Salmos. Meditamos no Salmo 51, que foi um salmo escrito pelo rei Davi. Um salmo depois de um erro que ele cometeu, suplicando a presença do Senhor e suplicando que ele não tirasse o Espírito Santo de Deus, dele mesmo, de Davi. E alcançando ali o perdão e a graça e a misericórdia do nosso Deus. Salmo tremendo para o nosso deleite espiritual e aprender muito com a misericórdia de Deus, hoje através da nova aliança, através do Senhor Jesus. E agora vamos meditar em outro salmo, que é o Salmo 52, o Salmo de Davi. Se você está me acompanhando, está vendo aqui desde o primeiro salmo, estamos no 52º, e a Bíblia tem muita coisa aí para nos ensinar, salmos proféticos, salmos messiânicos. Aprendemos muito com os servos do Senhor, salmo de Asaf, salmo dos filhos de Coré, salmos de Davi, salmos anônimos, e vamos até os 150, nos deleitando em cada promessa que Deus tem ali para nos ensinar, e profeticamente, sobre a revelação do Cristo e o bendito Jesus. Então, queridos, compartilha, divulga, comenta, deixa teu joinha, desde já prepara o teu coração. É um salmo pequeno, onde tem 9 versos, e vamos aprender sobre Doeg, o homem que foi um traíra terrível, um instrumento de Satanás. E o que é que Davi escreveu, o que é que o Espírito Santo tem para nos ensinar, e o que é que significa hoje na nova aliança, através do sangue do Senhor Jesus, para todos nós cristãos. Desde já, onde você estiver me assistindo, compartilha, divulga, prepara o teu coração, porque Deus vai falar conosco, amém? Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Querido Deus, Pai das luzes, Pai das misericórdias, nosso Pai querido, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu te louvo e te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui para compartilhar a tua palavra. Glorifico o teu nome mais uma vez, como o Senhor tem glorificado. Senhor, que o Senhor cresça e diminui, que todos te conheçam como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, Senhor da glória, que tu enviaste para morrer na cruz do Calvário e tirar os pecados de todos nós. Te peço e te agradeço pelo teu Espírito Santo, nosso Consolador amado, nosso amigo, nosso advogado. Fala conosco, salva almas para o teu reino e edifica a fé dos teus filhos e filhas, aonde chegar este vídeo, em nome do Senhor Jesus. Te peço e te agradeço. Amém. Davi prediz a ruína dos ímpios e confia no próprio Deus. Vamos falar da síndrome de Doeg. Aqui tematizar a síndrome de Doeg. E vamos aprender com Davi o que um servo de Deus ungido, o que ele passa e o que se levanta contra ele. Mas Deus é o Deus de Davi e hoje é o nosso Deus encarnado, Jesus Cristo, que nos defende. Louvado seja Deus. Então, onde você estiver, prepara a tua Bíblia. Se não tiver com exemplar, dá ouvidos aí o que Deus vai nos ensinar. Salmo 52. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste. E esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Oh glória! Amados, que salmo tremendo, que composição. Pois isso aqui, lembre-se que isso aqui é uma música, é o inário judaico. Isso aqui era uma música cantada por Davi. E muitos entendem que a ocasião deste Salmo 52
Davi, ele compôs, glorificando a Deus, quando aconteceu algo inusitado contra Davi. Está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 22, no versículo 7 em diante. O que aconteceu aqui? Doeg era um edomita, ele era descendente de Edom, e Edom, irmão de Jacó, Esaú. E Edom quer dizer vermelho, e assim mudou o nome de Esaú para Edom. E os edomitas, eles se tornaram inimigos ferrenhos do povo de Israel, ou seja, tudo família, mas se tornaram inimigos ferrenhos de Israel e ficaram fora da aliança de Deus, visto que Deus escolheu Jacó, que Deus preferiu Jacó e rejeitou Esaú. Quando você vai para Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, o escritor diz: ninguém seja profano como Esaú, que pelo um prato de lentilha trocou a bênção da primogenitura e depois, querendo de volta, não conseguiu nem com lágrimas, pois no coração não tinha arrependimento. Lá em Gênesis 25, Esaú, quando volta da caça, Jacó pede que ele passe a bênção. E ele despreza a bênção da primogenitura e faz um voto ali, toca na coxa e faz um voto ao irmão. Ele passa o direito para o seu irmão. Depois, lá na frente, quando Jacó coloca pelos nos braços e ele tapia o pai, Isaac, né, que já estava idoso e estava com uma deficiência visual, pelo conselho de Rebeca, a mãe dos dois, lembrando que Esaú e Jacó eram gêmeos, Esaú primeiro, né, Jacó depois, que nasceu ali segurando o calcanhar. Rebeca aconselha Jacó para se camuflar, fingir ter pelos, pois Esaú tinha pelos e Jacó era liso. Esaú era caçador e Jacó era mais dono de casa. E ali Jacó escuta o conselho da mãe e se disfarça de Esaú. E quando chega para o pai Isaac, o pai pede um guisado. Então Jacó prepara um guisado e quando vai oferecer, diz assim: você está com a voz de Jacó, mas com o pelo de Esaú. E foi lá e abençoou com a bênção da primogenitura. E essa bênção era um direito para os israelitas, aonde ia herdar toda a herança do pai, ia ser o chefe da tribo, o chefe da clã, e era uma simbologia do primogênito Cristo Jesus. Isso era a bênção que Deus separava, que ele escolhia e depositava na mão desse escolhido, que ele representava a Cristo. Então toda a herança, tudo, ele seria o chefe depois do pai. E Esaú despreza isso, depois ele vai chorar: pai, sobrou alguma coisa para mim? Sobrou, tua descendência será subordinada ao teu irmão, porque ele teve as gorduras da terra. Então está todas aquelas bênçãos ali no capítulo 25 de Gênesis. Não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, porque o texto é grande. E Jacó passa então, foge, porque Esaú jurou a morte dele, só ia viver enquanto o pai Isaac vivesse. Então Jacó foge, passa mais de 20 anos longe e morre ali Isaac, depois morre Rebeca. E fica esse impasse entre os dois. Depois lá na frente eles fazem as pazes. Esaú esquece, ele vai para um lado, o irmão vai para o outro, mas a aliança estava com Jacó, toda a descendência das 12 tribos de Jacó, 12 tribos de Israel. Deus tinha pacto com ele e não com Esaú. Aleluia. Daí por diante, Esaú constrói ali sua clã, sua tribo e forma sua sociedade. E tem ali sua religião, sua arte, sua cultura, sua lei. E não tinha nada com Deus. Ao contrário, ele foi evangelizado, não é? Pela própria descendência do seu irmão Israel. Doeg, ele com certeza era um prosélito, ou seja, ele se converteu ao judaísmo, ele se converteu ao Deus de Israel. Pois lá em 1 Samuel 22 diz que ele estava preso no Senhor. E esse preso no Senhor, talvez ele tenha feito um voto a Deus, pois ele era um prosélito, ele era um convertido, visto que ele veio da tribo de Edom, de Esaú, ele tinha sangue de Esaú, e ele estava preso, estava na terra de Nod. E aquela terra ali era a terra dos sacerdotes do Senhor. Então ele estava ali, talvez um prosélito, um convertido, e a Bíblia diz ali que ele estava preso no Senhor, ou pagando um voto, ou pedindo graça e misericórdia a Deus. Ninguém sabe o porquê, mas uma coisa é certa, ele estava ali, na terra dos sacerdotes. O sumo sacerdote era Aimeleque. Pois bem, Davi, ele está fugindo de Saul, o rei Saul. Saul agora está rejeitado por Deus, porque foi desobediente. Davi já foi ungido para ser o novo monarca, mas Saul endemoniado, a Bíblia diz que Deus envia um demônio, e o demônio vai perturbar Saul. O demônio até profetiza na boca dele. Saul lança a lança 2 vezes contra Davi. Davi tem que fugir. E Davi está fugindo
das ameaças do rei Saul. Saul persegue 21 vezes, 21 tentativas de matar Davi, e Deus guardando e protegendo quem ele escolheu. Então o contexto do Salmo 52 é isso aqui. Aí Davi vai para a terra de Nod, e a terra dos sacerdotes. Quando ele chega lá, ele chama o sacerdote Aimeleque, e ele pergunta se tem comida, porque o rei, Davi diz que o rei Saul enviou ele, está ali nos assuntos do rei. O sacerdote Aimeleque não sabe disso. Então ele diz, não, só tem aqui o pão, os pães da proposição, que são os pães sagrados, dedicados aos sacerdotes, aos levitas. E Davi come o pão com o povo que ele estava, né? Alguns homens que estavam com Davi. E diz, tem alguma arma, porque estou tratando dos assuntos do rei. Aimeleque disse, não, só tem aqui a espada de Golias que tu mataste. E Davi disse, só tem essa arma? Então me dê. Então Davi pega a arma de Golias, e quem está ali? Doeg. Doeg está observando tudo o que o sacerdote Aimeleque está falando e o que Davi está fazendo. E depois Davi foge, porque Saul está perseguindo como um gato atrás do rato, perseguindo Davi. Então Saul chega em Nod, na terra dos sacerdotes, corrigindo aqui, a terra é Nob, eu estava falando terra Nod, a terra de Nob. Então Saul vai para a terra de Nob, a terra dos sacerdotes, caçando Davi. Quando ele chega lá, ele encontra Doeg e o sacerdote. E Doeg, está lá em 1 Samuel 22, ele era um dos chefes dos pastores de Saul, do rei Saul. Então ele tinha um cargo que Saul ali concedeu, mas ele estava ali na terra de Nob, na terra dos sacerdotes. E quando Saul chega lá, ele pergunta ao sacerdote Aimeleque se Davi apareceu por lá. Então o sacerdote vai dizer o que aconteceu, mas Doeg vai denunciar o sacerdote Aimeleque e vai dizer, não, Davi esteve aqui, e o sacerdote orou a Deus pela vida dele. Olha, Aimeleque não fez nada disso. Então Doeg vai cabuetar, vai dedurar Davi, e dizendo que o sacerdote Aimeleque deu pão e deu a espada de Golias. Então Saul toma aquilo como uma traição dos sacerdotes. Como é que faz isso? Como é que está acoitando um traidor do rei? Visto que Saul estava endemoniado, era Satanás usando Saul para matar Davi. Ou seja, Satanás tentando acabar com Davi para que o Cristo não nascesse, o prometido não nascesse. Então Aimeleque não estava entendendo. Davi disse que estava a serviço do rei. E Aimeleque disse, não, eu não orei a Deus, nem pelo Urim, nem pelo Tumim, não orei a Deus por Davi. Não estou entendendo isso, eu não fiz nada disso. Aí Doeg vai dizer, ele fez sim, ele deu o pão, ele deu a espada, ele intercedeu por Davi. E Saul fica endemoniado, enfurecido, chama os soldados dele e manda matar o sacerdote Aimeleque e os outros sacerdotes, 85 sacerdotes. E o exército de Saul rejeita, não vai assassinar os homens de Deus. Então Saul vê a rejeição do seu exército e chama Doeg, o chefe dos seus pastores, e manda Doeg matar os sacerdotes. Doeg, para ganhar voto, glamour, crédito diante do monarca Saul endemoniado, rejeitado por Deus, Doeg pega a espada e mata os 85 sacerdotes. Homens de Deus, inocentes, foram assassinados e Deus não livrou. Só quem foge é o sacerdote Abiatar. Ele consegue fugir, vai até Davi, acha Davi e conta essa história. Então Davi diz, fica comigo, porque além de mim ser ameaçado de morte, até além de eu estar sendo ameaçado de morte, você também. Então fique comigo que você estará salvo. Então Deus permitiu apenas esse sacerdote conseguir escapar. Mas 85 foram assassinados pelas mãos de Doeg, o traidor, o traíra, o Judas do Antigo Testamento. Além disso, ele foi para toda a cidade de Nob, matou velho, matou criança, matou mulheres. Ele destruiu toda a cidade por causa da ira do endemoniado Saul. Mas a tradição judaica acredita que Doeg ele morreu de lepra. Outros acreditam que ele foi assassinado. Ninguém sabe ao certo que fim levou esse amaldiçoado, esse ímpio podre, esse maldito instrumento de Satanás. Mas veja que Deus não poupou ali os sacerdotes, Deus permitiu eles serem assassinados. Amados, esse salmo
Ele é baseado nessa história, 1 Samuel capítulo 22, depois você lê. E Doeg ganhou crédito. Doeg, ele se safou. Aleluia. Doeg, ele se safou. Doeg, ele estava debaixo da graça de Saul, mas debaixo da desgraça de Deus. O nome Doeg significa manso ou medroso. Mas ali ele se tornou medroso, pois não operou a justiça divina, mas estava do lado de um rejeitado por Deus. A gente não entende, Saul era rei, mas rejeitado por Deus, mas Deus permitiu Saul continuar como monarca. No capítulo 28, Saul vai procurar necromante, e ali é o fim da sua vida, já estava rejeitado. No capítulo 29, capítulo 30 por ali, ele vai guerrear contra os filisteus, e ele morre, e ele tira a própria vida, né? Para você ver como Saul estava tão pervertido por capeta. Ele tira a própria vida depois que vê os filhos dele sendo assassinados, e vem uma amalequita e termina de fazer o serviço. Lá na frente, Davi ainda chora, porque os amalequitas, porque os filisteus pegaram, decapitaram Saul, e o corpo dele ficou pendurado. Então Davi, junto ao pessoal ali, vai buscar o corpo para poder dar um enterro digno ao rei troncho, rebelde e condenado. Acreditamos que Saul está no inferno e recebeu a condenação eterna, e na ressurreição do corpo dele, ele vai ser lançado para o lago de fogo, morreu sem salvação. Então Davi, ele faz esse salmo, ele compõe esse salmo, essa música para Deus, com algo profético. No final ele diz que ele é uma oliveira verdadeira, uma oliveira verde na casa do Senhor, melhor dizendo, simbologia do próprio Jesus. Essa oliveira é o pé de azeitona, fala da unção do Espírito Santo, a unção de Cristo, a unção do Espírito Santo sobre quem se converte ao Senhor. Então Doeg é um símbolo de traidor, Doeg é um símbolo de um corrupto, Doeg é um símbolo de um Judas. A Bíblia nos ensina que ele foi jactancioso e foi traiçoeiro, o caráter de Doeg. Ele foi um mentiroso, um caluniador, ele foi enganador, em benefício dele mesmo, foi amante do mal mais do que do bem, ele foi amante da mentira mais do que da verdade, e ele foi amante de ver o mal dos outros. Cometeu vários crimes que a lei mosaica ensina. Cometeu crime de mentira, cometeu crime de falso testemunho, cometeu crime contra os sacerdotes. Doeg era um amaldiçoado. Eu não vou ler aqui os crimes porque se torna muito extenso o vídeo, mas no Antigo Testamento, o livro do Êxodo fala ali, né? Não matarás, Êxodo 20, e vários outros mandamentos que ele cometeu. O crime de calúnia, o crime da mentira, como falei, do falso testemunho, o crime da desonra, o crime da ofensa contra os sacerdotes. Doeg era um criminoso, mas ele estava onde? Na terra de Nob, na terra dos sacerdotes. Estava talvez ali fazendo um voto a Deus. Amado, Doeg é um símbolo de serpente, é um símbolo de alguém que está possuído por Satanás, que às vezes está dentro da igreja, às vezes está no colo. Veja Judas, estava com Jesus, até receber o Espírito Santo. A Bíblia diz que Saul, ora entrava o demônio, ou depois Saul recebia o Espírito Santo e profetizava. O Espírito Santo saía, Deus dando oportunidade, e Saul, e voltava a estar endemoniado com ciúmes e com inveja de Davi. Mas Deus tinha rejeitado ele. Então os demônios tomaram conta. Aleluia. E veja que isso aqui era a preparação para o Cristo nascer. E Jesus já veio, já morreu, ressuscitou, já fez a sua obra, enviou o Espírito Santo. Mas mesmo assim, no decorrer da história, sempre Satanás tem um Doeg. Satanás teve Caim para trabalhar para ele, os seres humanos. Satanás teve Canaã, Cã, depois teve Canaã, o neto de Noé, né? Que Canaã era filho de Cã. Satanás teve Nimrod, que a Trindade foi ali e acabou com a construção em Gênesis 11. Satanás foi trabalhando em todos aqueles que deram lugar. Satanás teve Coré, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Moisés e Arão. Satanás teve Faraó, que Deus abateu. Satanás teve reis pervertidos que se levantaram contra Israel e Deus abateu. Satanás teve Balaque, que Deus envergonhou, usando a própria boca de Balaão, o profeta corrupto, que foi amaldiçoado em troca de dinheiro. Mas Satanás levantou Balaque e Deus ali abateu. Satanás foi levantando, olha, vários para atrapalhar. Vários na história. Além dos filisteus, dos midianitas, dos amorreus, dos edomitas e tantos outros povos daquela época que se levantou contra Israel. E Deus foi protegendo enquanto Israel estava obedecendo, não é?
e assim os amonitas, os moabitas, e Deus foi guardando o rei da Síria, como Senaqueribe, como Ben-Hadad, e tantos outros reis que se levantaram na história de Israel. E após o cativeiro, como foi Nabucodonosor, e após o cativeiro, Deus levantou, na própria época do Senhor Jesus, Israel estava subordinado a Roma e muitos outros inimigos, cumprindo Deuteronômio 28. Se o povo desobedecesse, está ali a lista das maldições, do versículo 15 ao 60 e pouco, ali, 63, 62. As maldições se desobedecesse. E ao invés de ser senhor, seria escravo, ia ser dominado. E Deus assim fez. Então Satanás sempre levantou opositores, e principalmente aos ungidos de Deus, aqueles que receberam o Espírito Santo, que representava Cristo na terra dos viventes. Satanás sempre atuou em quem deu brecha. O próprio símbolo do anticristo que vai usar ali, Satanás vai usar o seu filho para se opor a Israel, vai enganar Israel, e depois, quando a máscara cair, vai oprimir e vai perseguir. Mas na época do apóstolo Paulo, na época dos apóstolos, como levantou Herodes, como levantou Pilatos, como levantou os opositores, os imperadores romanos, como levantou vários traidores das igrejas. E o diabo sempre trabalhou. E aqui na vida de Davi veio mais um, Doeg. Aleluia. Lembre que Davi aqui ainda estava sendo perseguido, viu? Davi ainda não sentou para ser rei. Ainda estava debaixo da monarquia de Saul. E Doeg, endemoniado, mentiroso, traiçoeiro, covarde, templo de demônio, Doeg estava na terra de Nob, junto com os sacerdotes. Os sacerdotes, veja que Deus não avisou a eles, mas os sacerdotes estavam com um traidor dos infernos do lado deles. Amados, eu quero dizer que ore muito, porque às vezes estamos com alguém, se Deus não nos livrar, estamos com alguém do nosso lado que vai nos matar. Não é matar espiritualmente, não, é nos assassinar para satisfazer o desejo de um monarca corrupto. Hoje é um presidente, ou um prefeito, um vereador, é um pai ou é a mãe, eu não sei do diabo. Ele pega alguém e vai se utilizar para matar os homens de Deus. Visto que Saul, endemoniado, usado por Satanás, queria matar Davi. Glória a Deus que Deus escolheu Davi e poupou Davi, porque senão Davi ia ser entregue à morte por Saul. Misericórdia da nossa alma. Eu já tive essa experiência, casado com alguém que dava lugar para Satanás, caiu 3 vezes, possuída por demônios, levantou uma mentira do inferno contra a minha vida, que meu nome foi para a boca de traficantes da comunidade, e eu não fui assassinado dentro da igreja, na comunidade, porque o Senhor quebrou a mentira. Você não faz ideia do que se levantou contra Erivaldo. O meu nome foi rodando, olha. Pessoa que estava do meu lado. Salmo 41, 9, eu já meditei sobre ele. Tem uma profecia sobre o Cristo. Davi fala que aquele que comia comigo o pão, me feriu o calcanhar. Simboliza ali Judas, que foi um traidor. Veja, a gente está abraçando alguém, a gente está indo para a igreja. Que Doeg estava ali em Nob, estava com os sacerdotes. Ele estava preso no Senhor, estava fazendo um voto, ou estava ali detido, honrando a Deus em alguma coisa, mas ele estava ali, na terra dos sacerdotes. E foi um grande traidor, um traíra dos infernos, que os sacerdotes estavam ali, mas não imaginava que justamente ele, que estava preso no Senhor, orando, fazendo voto, cumprindo voto, jejuando, ele ia matar os sacerdotes de Deus, os homens sagrados e consagrados ao divino. E Deus não ia livrar. E Deus não livrou. Mas o sacerdote Abiatar nem sequer imaginava quantos pastores estão sendo assassinados em 2025. Quantos homens de Deus estão sendo mortos. Eu já vi presbíteros, já vi diáconos sendo assassinados. Amados, está num momento crítico que esse Salmo 52 de Davi, as pessoas na igreja, eu não sei que tem esses crentes que não estudam a palavra, que não se preparam para um momento desse. E às vezes estamos com alguém que vai dar lugar para Satanás e vai assassinar alguns sacerdotes, que em Cristo somos sacerdotes, Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6 ali, João diz que Deus em Cristo nos fez reis e sacerdotes para Deus. Além de 1 Pedro, que Pedro fala que nós somos sacerdotes real, sacerdote real, povo eleito,
geração eleita, né, povo santo, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos sacerdotes. Agora, nós cristãos, somos sacerdotes, homens separados por Deus, mulheres, e consagrados ao Senhor para orar, suplicar, interceder pela nossa própria vida e pela vida da igreja e pela vida do ser humano. Esse é o papel do sacerdote, oferecer sacrifícios de louvores a Deus, como diz Hebreus 13, 15. Mas veja a gravidade. Como Davi, Deus, ele protege, porque representa Cristo, e livra. Saul não consegue matar, porque Deus quer Davi como um rei. Mas os outros sacerdotes, pela ordem de Saul, o pervertido, quantos presidentes loucos endemoniados, países comunistas como Cuba, Venezuela, a China, a Coreia do Norte, quantos aqui no Brasil comunistas, em amados, que vai se levantar e dar instrumentos dessas pessoas, como Doeg, sendo um instrumento de Saul, representou Saul para matar Davi e matar os sacerdotes. Deus livra Davi e não livra os sacerdotes. Ou isso quer dizer o quê? Está na balança, olha. Alguns como Davi, que hoje são cristãos, isso judeu e gentio, estrangeiro e você, que Deus tem um plano ainda na terra, e Deus está dizendo assim, vou esconder você e não vou deixar Doeg lhe matar. E outros sacerdotes, outros cristãos. Aqui nessa história foram 85 sacerdotes. E outros que Deus vai permitir serem assassinados. Isso fala de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, missionárias, diaconisas. Teve aquele cantor, eu não recordo o nome dele, mas aquele cantor que canta: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, né? A mãe dele era uma pastora, isso foi no retrasado. Então, um Doeg da vida, um cara endemoniado, usuário de drogas, ele entrou na igreja, a mãe desse cantor, que era uma pastora, ela estava lá, acho que era meio-dia, no horário de almoço, acho que era um círculo de oração, estava no horário do almoço, o cara entrou e matou a mãe desse cantor a pauladas. A pauladas. E a gente pergunta, por que Deus não livrou? Por que Deus não livrou? Igual aos 85 sacerdotes. Mas o cantor está vivo até hoje, né? Mas Deus permitiu a morte da mãe dele por um Doeg. E ele saiu nu e ali a população pegou ele, foi preso, não sei o fim que ele levou. Mas a mãe desse cantor foi assassinada. Ano passado, no dia 29 de dezembro, uma família na Colômbia, depois de um culto, foram almoçar o pai, a mãe e os dois filhos, a filha, né? E outro filho ali, tinha um casal, se foi um casal, foi duas meninas, já era moça já adulta e tinha, acho que era uma filha, não lembro. Eu fiz um vídeo, eu compartilhei, após o culto. Se você assistir, você vê ali aquele culto bem animado, mas depois do culto ao Senhor, foram almoçar e chegou um e assassinou os 4 no restaurante e fugiu. Um Doeg foi lá e assassinou. E a igreja que está sendo perseguida? E a igreja que muitos cristãos estão sendo assassinados pelo século XXI, no ano 2025. Muitos não se falam nem sequer, não tocam nem no assunto. A perseguição, como no Egito, como no Irã, como o grupo extremista do Estado Islâmico, ainda persegue, mata, está matando vários cristãos. Igrejas sendo destruídas, templos sendo destruídos. Os cristãos da Coreia do Norte cultuando a Cristo escondido. Irmãos, não entendemos a vontade de Deus. Terra sobre a calabaragas e a revode de micamanaço. Não entendemos. Esse texto ele é profético. Deus poupou Davi porque queria usá-lo na terra como monarca no lugar de Saul. Deus vai substituir muitos, porque tem os seus eleitos para representar Jesus na terra, proclamar o seu evangelho, as boas notícias. E Saul era o monarca, o primeiro rei de Israel. Davi é o segundo. Depois de Davi não teve outro rei tão bom quanto Davi, não é? Mas Davi teve seus erros ali e foi perdoado, porque Davi era realmente convertido, mas Saul era um rebelde. Então quantos reis, quantos imperadores caíram por terra? Hoje, quantos presidentes eles vão usar os doegues dele para perseguir a igreja? Saul é um símbolo do Satanás, Doeg é um símbolo do anticristo, crente.
que vai atacar ali o povo de Israel. E aqui ataca o Cristo, ataca o ungido de Deus, ataca a igreja, os que recebem o Espírito Santo. Isso é muito, muito sério. Para a igreja brasileira, que brinca de ser crente, que brinca de ser igreja, Deus, como permitiu 85 sacerdotes serem assassinados, Deus já entregou vários cristãos à morte. Não se espante com a notícia em 2025. O Senhor vai permitir muitos cristãos serem assassinados no Brasil e fora do país. Se aqui em Recife, um pastor saiu do culto, acabou de sair do culto com a família de bicicleta, chegou um cara por trás e deu 3 tiros no pastor. Outro pastor estava envolvido com política e aí falou besteira de uma candidata, disse que não tinha medo dos capangas dela e levou 8 tiros e foi assassinado. Um diácono no Rio de Janeiro, em São Paulo, ele saiu do culto, acabou, ele foi pregar, e saiu com a esposa e foi para uma pizzaria. E no carro, o diácono foi assassinado. Você está brincando, irmãos? O povo de Deus está brincando com Deus. Não entendemos por que Deus deixou 85 homens deles serem assassinados. Todos eles representando Jesus. E só sobrou um, o sacerdote Abiatar. E Davi, né? E os homens de Davi. E aí, amados, eu fico com a pulga atrás da orelha, porque os pães da proposição, os pães eram dos sacerdotes, mas em Mateus 15, Jesus está repreendendo os fariseus, e Jesus diz que Davi fez isso, né? Jesus conta essa história, que ele comeu e não podia comer, porque os pães eram dos sacerdotes. Mas ele comeu e não teve nenhum problema, ele não foi castigado. Deus ali não amaldiçoou Davi, Davi estava com fome. Eu até pensei também, é porque Davi pegou a espada de Golias, e assim Deus não queria? Não, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver tanto na antiga lei, que a gente tem que estudar a antiga lei para entender, e não tinha nada a ver. E Deus ali não condenou Davi, não reprovou, não recriminou Davi. E não entendemos por que Deus permitiu a morte dos sacerdotes. Em João 16, Jesus conta que não se escandalizem, muitos vão matar vocês pensando que estão fazendo um favor para Deus. E diz que vão açoitar nas sinagogas e vão matar vocês. Por amor a Cristo, somos entregues à morte todo dia, né? Romanos 8,36. Por causa do nome do Senhor, o mundo governado por Satanás, ele vai nos odiar. O ódio, o repúdio, o desprezo, o menosprezo, a humilhação, o nojo virá sobre os cristãos, porque Satanás vai induzir os seus doegues contra os verdadeiros cristãos, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo, está manifestando o Espírito Santo, mostrando Deus para o mundo. E esses, sim, como Davi, serão perseguidos para tentar ser assassinados, para justamente Jesus não ser proclamado ao mundo. Satanás não quer, Satanás quer me calar, Satanás quer te calar. Como eu disse, é uma ameaça terrível contra a minha vida. Alguém disse que queria me peixeirar. Não sei se eu posso falar isso aqui nas redes sociais, mas alguém falou que se eu vacilasse, ia tirar minha vida debaixo de peixeirada. Então eu disse para essa pessoa, não conseguiu porque não chegou o meu dia. Se chegasse o meu dia de partir, tinha conseguido tirar minha vida. Estava presa, essa pessoa estaria presa, eu estaria na glória, mas Deus me protegeu. Mas foi um doeg, que se levantou uma mentira terrível contra a minha vida, contra o meu ministério, o meu pastorado, contra a congregação. Insinuou, levantou pessoas contra mim, do próprio círculo da igreja, acreditaram nessa pessoa, na mentira dela, e quase que Erivaldo vira finado. Mas Jesus quebrou o arco do forte, glória. Jesus me livrou da morte. Por isso que eu estou aqui, crente. Glória a Deus, como Davi foi livrado e Davi morreu de velhice. Eu espero, se Jesus não voltar, morrer de velhice, não é? Ou então eu espero um arrebatamento. Davi, ele compõe esse salmo dentro desse contexto e que ele viu o homem perverso, maldito e maligno indo atrás e ali, atiçou, Doeg potencializou o ódio de Saul para matar Davi. Veja como Satanás trabalha, o ódio que o diabo tem contra mim, contra você, contra o verdadeiro cristãos.
Aleluia. Mas o dia de Doeg vai chegar. Salmo, ele só tem 9 versos. O contexto desse salmo é isso aqui. Davi diz: por que te glorias na malícia, se gabando, sendo o centro das atenções um malicioso? Ó homem poderoso, porque ele tinha autoridade, ele era pastor do rebanho ali de Saul, ele tinha um prestígio, então ele tinha um status social. Com certeza ele usou dessa posição para matar Davi, para se gabar. Quantos, como Saul, dá posição a esses Doegues, feito Amã? Lembra de Amã? No texto do livro de Esther, Amã ganhou um anel no dedo do rei Ahasuero, e onde ele passava todo mundo se prostrava, menos Mardoqueu. Isso endoidou o juízo de Amã, e ele quis matar e destruir todos os judeus por causa de Mardoqueu. E quem caiu na forca foi Amã, porque Esther, junto com os judeus, oraram e jejuaram, e Deus foi no coração do rei Ahasuero e reverteu a sentença. Ai de quem se levanta contra nós. Eu quero dizer que Deus, nesta mensagem, está revertendo a sentença. 3 dias só, ela jejuou com os judeus, Esther, e pediu ao rei que viesse no banquete, e disse: no outro dia, no 5º dia, Amã foi para a forca. E Mardoqueu entrou no lugar dele, ficou com o anel, ficou com a casa, se tornou o segundo ali, né, do reinado de Suzã, do reinado de Ahasuero, e ali colocou uma lei para no 13º dia do mês de Adar os judeus se defenderem. E diz a Bíblia que nenhum judeu foi morto, todos aniquilaram aqueles que Amã atiçou para destruir os judeus, e Deus poupou. Aleluia. Deus, como eu disse, poupou ali os judeus, poupou Davi, mas não poupou alguns sacerdotes. Assim é a escolha divina. Não interrogue a Deus pelas coisas que vão acontecer. É a vontade do Senhor que será feita. Então, malicioso, pois a bondade de Deus permanece continuamente. Davi estava dizendo: Doeg miserável, Doeg desgraçado, Doeg maldito, instrumento do cão, seu joio, você é malicioso. Mas você está se esquecendo que a bondade de Deus continua permanente. É permanente. Aleluia. A bondade fala do amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça, o favor de Deus, quem Ele escolhe. Ô crente, o bom é isso. O bom é saber que Deus escolheu e Deus protege quem Ele escolhe. Davi diz: tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada traçando enganos. Pois ele levantou uma mentira contra Davi, uma mentira contra o sacerdote Abiatar, uma mentira contra os 85 sacerdotes, e uma mentira contra a própria cidade de Nob. E Davi diz o quê? Tua língua, tuas palavras intentam para o mal. Provérbios 18, 21, o fruto da vida e da morte está no poder da língua, e quem ama vai saborear dos seus frutos. Ele amava a morte. Tem gente que é instrumento de Satanás, crente. E era uma navalha afiada, traçando enganos, ó, mentira, cambalacho, traidor, covarde. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que falar conforme a retidão, do que conforme a verdade. Isso tanto era para Saul, quanto era para Doeg, o seu instrumento. Olha para como tem gente com esse perfil de Doeg, instrumentos de Satanás, que ainda estão na terra, irmãos. E Deus permite, porque está provando e testando os fiéis da terra. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Você só fala fraudulosamente. Meu Deus, só fala mentira, engano, maracutaia, cambalacho, gato com lebre. Tuas palavras são devoradoras, ou seja, para devorar. Palavras que vão induzir. Saul endemoniado, pronto, é tudo que ele queria. Também Deus, olha a profecia, também Deus, Espírito soberano, aquele que está acima de Saul, aquele que está em cima de Doeg, aquele que está em cima de Davi, aquele que está em cima dos 85 sacerdotes, aquele que está em cima de Satanás, aquele que está em cima dos demônios, aquele que está acima do universo, aquele que está acima das galáxias, aquele que está acima dos anjos, querubins, serafins, arcanjos, aquele que está acima da morte, aquele que está acima do inferno, aquele que está acima de tudo e de todos. Deus te destruirá para sempre.
Aleluia. Vai destruir Doeg. É miserável na terra. Vai. Por isso que não tem presidente, não tem vices, não tem comunista, não tem esses instrumentos. Faça, você faça. Faça desgraça no meio do povo de Deus. E achando que Deus vai ficar olhando, que Jesus não vai fazer nada. Deus te destruirá para sempre, ou seja, lago de fogo. Ele te arrebatará, vai te arrancar e te arrancará da tua habitação. Vai fugir, vai não. Cometeu crimes, não se arrepende, Deus vai arrancá-lo. E te desarraigará da terra dos viventes, ou seja, os dias estão contados. Semente podre, ainda que cometeu crimes, mas lembrando, Deus tem muitos instrumentos. É feito Elias, quando o instrumento de Satanás, Jezabel e Acabe, Jezabel ameaçou Elias, disse que ia matar Elias, como os sacerdotes e profetas de Jezabel morreram. E Elias se esconde pensando que estava só, vai para a caverna. Mas Deus disse que tinha 7.000 homens de Deus que não se prostraram a Baal, nem a Astarote, nem a Zerá, aos deuses de Jezabel. Então quer dizer, por mais que Deus permitiu a morte dos 85 homens de Deus, tinha Davi, tinha o sacerdote Abiatar e tinha outros homens. Por mais que Deus permite morte de cristãos, homens de Deus, Deus ainda tem muita gente que é dele. Aleluia, dê glória a Deus, crente. E Deus arranca esses ímpios da terra e dá o destino do inferno para ele. Os justos o verão e temerão. Olha, vai haver um temor, ou seja, uma subordinação a Deus, uma obediência aos mandamentos de Deus. Aleluia. E se rirão dele, os justos, os sagrados, os homens sagrados, justificados pela fé, vão dar risada desses filhos de Satanás. E vão dizer, eis o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, não fez de Deus sua proteção, não fez de Deus seu escudo, não fez do seu Deus o seu Senhor. Não. Antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Ou seja, não teve um pingo de arrependimento, achando que era rico, tinha tudo e podia fazer tudo que ele bem entendesse. A sua palavra é uma lei capital, passa por cima da lei de Deus, atropela quem estiver na frente e achando que pode mandar e desmandar. Deus vai visitar muita gente que pensa que tem poder. Deus vai visitar Brasília. Guarde isso aqui. Deus vai visitar Alexandre de Moraes, porque ele é um Doeg. Deus vai visitar aquele Supremo Tribunal e vai fazer mudança em Brasília. Aleluia. Porque o Senhor é o Deus da glória e não fica um Doeg na terra. E os justos vão rir quando olhar assim, ó, tá aí, ó, levando o velório, né, o cortejo, e levando o Doeg para o quinto dos infernos. Os justos vão rir e vão temer a Deus. Aí ele diz, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Ele termina dizendo, para sempre te louvarei, porque tu fizeste isto, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. E esperar no nome do Senhor, o nome fala da personalidade, do caráter de Deus. O nome do Senhor, já falei em outros salmos aqui, o nome do Senhor, que significa, né? Fala dos atributos de Deus. O nome de Deus fala quem Ele é. Aleluia. Porque é bom diante dos teus santos, dos homens fiéis. A palavra giasmo, né? Fiéis, santos, homens dedicados e consagrados a Deus. É bom. E Deus não deixa falhar, Deus não deixa Doeg prevalecer, e pesa na balança e a cobrança vem. Oh, glória ao nome de Jesus. Como a desgraça vem para o ímpio, Deus vai causar sobre Doeg adversidade, infelicidade, infortúnio, desventura, azar, contratempo, revés, perda, tribulação, desgosto, lástima, drama, desfortúnio, desgraceira. Deus vai permitir tragédia sobre ele, uma calamidade, uma fatalidade, uma catástrofe, um desastre, um acidente, uma maldição. Deus vai colocar ele na penúria, na indigência, na pobreza. Deus vai colocar aflições, opressões, sofrimentos, tormentos, mágoas, dores.
Deus vai fazer que ele tenha uma perda de uma situação favorável, porque ele tinha a bajulação de Saul. Mas Deus causou um desfavor, uma desconsideração, uma desonra, uma vergonha. Deus causou uma perda das boas graças que ele tinha e ele desfrutava junto de Saul, mas não de Deus, e caiu totalmente em ruína. E essa é a desgraça que Davi diz que Deus causaria sobre esse maldito, e assim é sobre todos aqueles. Lembre de Safira e Ananias em Atos capítulo 5, que deixou Satanás encher o coração deles e mentiu para Pedro. Pedro disse: vender o terreno não era de vocês? Não mentiste a homem, mentiste a Deus. Bum, morreu Ananias. Lá vem Safira: foi assim, assim? Foi. Tá ali quem levou teu marido e tu vai também. Bum, morreu. E diz ali Lucas em Atos 5 que houve um temor no meio da congregação. Vai haver temor. Doeg deixou Satanás encher o coração dele e foi instrumento e recebeu um conselho de outro filho de Satanás, que foi Saul. E olha, bum, Saul morreu, tirou a própria vida. Uns acreditam ali, como eu falei, a tradição judaica, que Doeg morreu leproso, ou ele também foi assassinado, mas ele morreu e foi para o inferno, porque a Bíblia, depois dessa história de 1 Samuel 22, a Bíblia não conta mais nada de Doeg. E a Ananias e Safira deixou, Satanás encheu o coração, eram cristãos e morreram. Deus fulminou. Judas Iscariotes, fulminado, tirou a própria vida. Não brinque não. Deus está vindo para causar um temor no meio da igreja. Ó, irmãos, Deus vai fazer esses que dão lugar para Satanás serem fulminados, feito Doeg, feito Saul, feito Ananias, feito Safira, feito Judas. E tantos outros que estão se aliando ao imundo, ao condenado, ao decadente, ao penitente Satanás, ao que o lago de fogo está esperando ele, crente. E quem está se aliando ao maldito Satanás, Deus vai entregá-lo à morte. Automaticamente já está sentenciado ao lago de fogo. E a palavra pode ser pesada, mas é o contexto do Salmo 52. Veja como é sério como os crentes estão brincando. Mas Deus não livrou os 85 sacerdotes. Livrou Davi, porque ele queria, Deus queria Davi, não é, para reinar. Então alguns na igreja vão continuar pastoreando, porque Deus quer. Outros vão continuar cantando, porque Deus quer. Mas Deus vai visitar cantores e vai guardá-los. Cantoras, Deus vai guardá-los. Missionários, Deus vai guardá-los. Evangelistas, presbíteros, diaconistas. Aqui o contexto, como os sacerdotes, os dias já estão contados. Eu já tive revelações da igreja Assembleia de Deus, já tive revelação junto da igreja presbiteriana e a igreja universal. As três, uma do lado da outra. E a universal tinha culto, a presbiteriana tinha culto, mas dentro da Assembleia de Deus tinha vários caixões, e eu via ali homens, senhores, senhoras, e um presbítero estava ali, né, esperando os irmãos chegarem para fazer o culto, né, fúnebre, ali naquela congregação. E eu olhava para dentro e eu via vários caixões, e ali entendi, muitos irmãos Deus ia recolher. E naquele ano, vários irmãos da Assembleia de Deus foram recolhidos para, eu acredito, né, para a glória. Tomara, viu? Tomara. Tinha sido levado para a glória. Então, Davi, eu finalizo esse salmo com o texto do versículo 8, que ele diz que ele é uma oliveira verde. E ele diz aqui que nesse texto sagrado, Davi, ele se sente como uma oliveira verdejante na casa de Deus. E a oliveira tem um símbolo de bênção de Deus sobre a vida do crente. A oliveira é um gênero de plantas oleáceas que produz azeitonas e o seu famoso óleo azeite. As oliveiras cultivadas podem atingir até 6 metros de altura e são uma das poucas árvores que podem durar séculos de vida. Então Davi entendia ali como oliveira, né, tendo ali a vida eterna. A oliveira era uma árvore muito comum em todas as terras mencionadas na Bíblia. Seus frutos esmagados produzem o óleo ou o azeite, por isso que é um símbolo de Jesus. O ramo da oliveira se tornou também um símbolo da paz, e a oliveira passou a ser símbolo de prosperidade e bênçãos divinas. A oliveira, a figueira e a videira constituem as 3 árvores mais importantes da Bíblia e também retratam o povo de Deus.
A oliveira, que é um símbolo da unção do Espírito Santo. A figueira, que produz os figos, símbolo da produtividade do Espírito Santo. E a videira, que produz ali o vinho, né? A uva. E o vinho é símbolo da alegria do Espírito Santo. Tudo isso aqui prefigura do próprio Senhor Jesus, que ele é símbolo da oliveira, figueira e videira. Então, uma das importâncias mais impressionantes que existe é a oliveira. Então, nas terras bíblicas, a oliveira foi e ainda é a árvore mais importante de todas as árvores, por ser uma fonte de alimento, luz, higiene e cura. Gênesis 8:11, a Bíblia afirma que a pomba que Noé soltou após o dilúvio trouxe no bico uma folha nova de oliveira, e a folha nova é um símbolo do próprio Jesus. As oliveiras, seus frutos e o óleo do seu fruto sempre tiveram um papel importante na vida cotidiana de Israel. Por milhares de anos, as azeitonas têm sido um alimento básico do Mediterrâneo, e o azeite tem sido usado para cozinhar, iluminar e como combustível. Veja o que Deus faz com a planta, com a árvore. Êxodo 27:20, Moisés escreveu dizendo: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. O azeite puro de oliveira servia como combustível para manter as lâmpadas do candelabro acesas continuamente. Olha o símbolo do Espírito Santo aceso da nossa vida. Êxodo 30, versículo 24, a palavra de Deus afirma que o óleo da santa unção possuía um composto de azeite puro da oliveira. Em Juízes 9, versículo 8 ao 9, na parábola de Jotão, filho de Gideão, a oliveira era o símbolo do governante bom, e as demais árvores que simbolizavam o povo pediram à oliveira que reinasse sobre elas. Olha como Davi diz, não é? Que é ser como oliveira. Também as oliveiras sempre existiram em grande quantidade por todo Israel, e são conhecidas por sua determinação. Elas crescem praticamente sobre quaisquer circunstâncias, nas montanhas ou nos vales, nas pedras ou na terra fértil. Crescem mesmo com um grande calor, pouca água, e são quase indestrutíveis. Algumas brotam e crescem no meio de uma rede de raízes que às vezes tem mais de 2.000 anos. Porém, a primeira colheita de uma oliveira só se dá no seu 15º ano de vida. No Salmo 128:3, que a gente ainda vai chegar lá, os filhos dos homens que temem ao Senhor são comparados como rebentos da oliveira. Isso fala da vitalidade dos filhos. A oliveira é também a árvore da vitalidade. Jeremias 17:11, o Senhor havia chamado o seu povo de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. E em Oséias 14:6, o Senhor prometeu que Israel estenderá os seus ramos e o seu esplendor como o da oliveira. Em Romanos 11, versículo 17 ao 24, o apóstolo Paulo afirma que os gentios são chamados de oliveira brava, que é eu e você, viu? Que foram enxertados no lugar da boa oliveira, que é o povo de Israel rebelde, que não crê em Jesus. Os judeus são a boa oliveira e os gentios são a oliveira brava, ou o zambujeiro. Ao rejeitarem Jesus como Messias, foram quebrados alguns ramos da boa oliveira e enxertados nos da oliveira brava. Os frutos da oliveira brava são pequenos e menos abundantes, porém, enxertando-se um ramo na boa oliveira, aleluia, na oliveira brava, os frutos ficam melhores. Isso fala na alegoria de Paulo. O processo foi diferente. Veja, os gentios, que é a oliveira brava, que é eu e é você, foram enxertados na boa oliveira. Então foi a bondade e a misericórdia de Deus para conosco, gentios, que fizeram isso, aleluia. Recebemos assim a seiva que vem da raiz da boa árvore. Se a raiz é santa, também os ramos são. Romanos 11:16. Entretanto, Deus não rejeitou o povo de Israel e eles serão enxertados novamente na sua própria oliveira. Veja o que está escrito. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira,
quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Romanos 11, 24. Os judeus e os gentios crentes em Cristo são iguais, judeus e estrangeiros, filhos espirituais de Abraão, e participam da raiz e dos frutos da boa oliveira de Deus. Por quem? Por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a semente de Abraão, conforme Gálatas 3, versículos 28 e 29. A oliveira simboliza também a fidelidade e a determinação, independentemente das condições, quente, seco, frio, úmido, rochoso ou arenoso. A oliveira viverá e produzirá fruto. Disse que não é possível matar uma oliveira, ainda que cortada e queimada. Novos ramos emergirão da raiz. Da mesma forma, independentemente das situações da vida, queridos e queridas, devemos perseverar como a oliveira na presença de Deus. Assim como a oliveira é fonte de produção do azeite que simboliza a unção do Espírito Santo, devemos ser uma oliveira verdejante na casa de Deus, como Davi, cheios do Espírito Santo. Conforme Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. Finalizando essa mensagem, Doeg era uma árvore murcha e morta. E Davi diz, na casa de Deus, eu sou uma oliveira verde. Ou seja, vou produzir no lugar seco, no lugar arenoso, rochoso, úmido, não interessa. Vou produzir o que Deus quer, vou obedecer os mandamentos e vou cumprir o ministério, honrá-lo, vestir a camisa e honrar o meu santo Deus que me ungiu, que me escolheu e me deu essa chance de representá-lo. Assim somos nós, escolhidos por Cristo, João 15,16. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vai dê fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo pedir ao Pai em meu nome seja feito. João 15,16. Então o Senhor nos escolheu, nos nomeou, nos enxertou nele, para que a seiva, o Espírito Santo dele, viesse sobre nós. Estamos aqui representando Cristo Jesus, ministros do Evangelho, ministros das boas notícias do Senhor. Aleluia. Mesmo sendo ameaçados pelos Doegs e os Saús da vida, o Senhor está conosco, nos protegendo. E assim Davi compôs esse Salmo 52, crendo na graça e na bondade e no amor de Deus que protegeu ele contra Saul e contra Doeg, e viu com certeza o fim, como Davi soube o fim de Saul, e lá na frente com certeza sobre o fim de Doeg. Mas Deus honrou o ministério e poupou o seu ungido para cumprir o ministério e cumprir o plano de Deus. Então, queridos, o Senhor, ele vai guardar os seus e proteger os seus para ainda cumprir o propósito que Deus determinou na terra, o ministério do Evangelho, onde Deus quer colocar os seus ungidos, seja na política, seja na arte, seja na música, seja na igreja, aonde o Espírito Santo deu o dom e vai usar o ministro, vai usar o irmão, vai usar a irmã. Acabou. Ali Satanás vai planejar, mas Deus vai esconder, Deus vai livrar. Já outros, como os 85 sacerdotes, esses vão passar pela peneira e vai passar pela espada de Doeg. Isso quer dizer que muitos ainda Deus vai permitir serem assassinados, vão sair da terra, vão para a glória, claro, mas o castigo virá para Doeg, e assim muitos choros, muitas lamúrias virão. É um texto que muita gente não quer ler, muita gente não quer saborear, mas é o contexto. Então é meditar nos salmos, meditar na palavra do Senhor e aprender. Se for da vontade do Senhor, estou aqui, Senhor, viver é Cristo, morrer é lucro, como diz Paulo, estou aqui para partir para a glória. Mas se Deus me quer ainda na terra, vou continuar ministrando na internet, ministrando na rua, ministrando na igreja, a palavra do Senhor, o Santo Evangelho. E sabendo que outros irmãos e outras irmãs passarão pela espada de Doeg, e Deus não vai livrar, e Deus vai permitir partir para a glória celestial. Fica aí esse consolo do Espírito Santo de Deus para todos nós. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. Se Deus quiser a gente viver, se Jesus não voltar, vamos meditar no Salmo 53. Amém? Ore comigo. Bendito Deus, Deus de Davi, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Senhor, eu te glorifico, te exalto. Pai, quantos neste momento, Pai, homens estão viúvos, porque Doeg tirou a vida das esposas. Quantas esposas estão viúvas, porque os Doegues tiraram a vida dos seus maridos, Pai.
Quantos pais, quantos filhos estão órfãos, Pai? Quantos pais perderam os filhos, Senhor? Por amor a Cristo, temos o ódio do mundo pervertido e maligno. Mas Tu és o Deus que protege aqueles que ainda Tu queres na terra, como Davi. Deus que ainda zela e ainda guarda e esconde glória para cumprir o propósito, o objetivo do Santo Evangelho na terra. Teus apóstolos, Senhor, foram brutalmente assassinados. Estevão foi assassinado pelos saduceus, Senhor. Paulo foi um instrumento maligno, mas lá na frente o Senhor teve encontro e converteu ele para Ti. E outros, Senhor, outros que perseguiram o Teu povo, desde a história da Tua igreja, aleluia. Os corruptos dentro da igreja, Doeg era um corrupto, mas que a Tua graça venha sobre todos aqueles, ó Pai, que estão passando por essa perseguição ferrenha, mas estão guardando ali a fé em Cristo, como o apóstolo Paulo, como tantos outros irmãos, Senhor. Fortalece Teus filhos e filhas, consola, que este salmo venha confortar e consolar aonde chegar, Senhor, aleluia, e que venha alertar a todos os Teus filhos que fiquem firmes, mas Doeg não vai escapar do Teu juízo e da Tua condenação. Pai, fica conosco e nos ajuda em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo no teu coração fica na paz do Senhor. Não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Pai do Senhor, crente, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória.